Olá, meus irmãos. Seguimos nossas devocionais no livro de Atos, no capítulo de número 16, e faremos hoje a leitura dos versículos 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. No último capítulo, no capítulo 15, vimos sobre o Concílio de Jerusalém, onde havia sido discutida a necessidade da circuncisão e da observância da lei de Moisés para a salvação. Em última instância, como nós vimos, a discussão tratava-se de fato essencialmente sobre se alguma obra de nossa parte seria necessária para a nossa salvação ou se a nossa salvação se daria exclusivamente pela fé, pela graça. E no final do capítulo vimos então a separação de Paulo e Barnabé, dando início à segunda viagem missionária de Paulo. Nessa viagem então, Paulo leva consigo um jovem chamado Timóteo. E nos é dito aqui que Timóteo era bem conhecido ali na região, tanto em Listra como em Icônio, tendo uma boa reputação. E nisso podemos ver o zelo de Paulo em escolher aqueles que estariam no ministério juntamente com ele. Isso é confirmado também em suas cartas, nas cartas de Paulo, quando ele escreve a respeito de Timóteo, mostrando tratar-se de um jovem cristão, comprometido, conhecedor da palavra de Deus. Além disso, Timóteo era filho de uma judia e de um pai grego, sendo conhecedor e tendo também acesso a essas duas culturas, o que poderia ser uma grande vantagem no trabalho missionário. No entanto, sendo judeu e sendo não circuncidado, ele poderia ter dificuldades no seu ministério com os judeus, uma vez que no meio deles era considerado apóstata. Diante disso, eles decidem pela circuncisão de Timóteo, o que poderia parecer contraditório no primeiro momento, dado que as decisões haviam sido tomadas ali no Concílio de Jerusalém, logo antes disso, mas aqui fica claro que isso se deu unicamente pelo bem do ministério deles aos judeus, para que Timóteo fosse aceito por eles, tendo livre acesso às sinagogas, e certamente não por entenderem que isso seria necessário para a sua salvação, uma vez que ele já era tido como cristão entre eles. Além disso, logo em seguida, o texto afirma que eles passavam pelas cidades justamente informando aos irmãos daquelas decisões do concílio em Jerusalém, mostrando então que estavam realmente de acordo com aquelas decisões. De fato, essa questão da salvação, das obras, da circuncisão, não era uma questão de menor importância para a igreja. Mas Paulo, aqui ao mesmo tempo em que demonstrava seu amor e consideração aos outros, em especial aos judeus aqui, também mostrava seu zelo para com a sã doutrina, continuando a pregar a palavra de Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, nos versículos 19 e 20, Paulo resume bem o comportamento que ele demonstra aqui. Ele diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Que possamos agir assim, dessa maneira, sendo zelosos com a palavra de Deus, não abrindo mão de suas verdades, mas abrindo mão de termos a razão, de estarmos certos, da nossa própria liberdade, se necessário, por amor ao próximo, buscando acima de tudo que Cristo seja testemunhado e glorificado em nossas vidas. Amém.